O B2B é o P2P, né? Pessoa para pessoa, com risco reputacional. E o marketing, ele se molda muito com o negócio. Então, assim, qual é o objetivo do negócio? O que a gente quer ser? O marketing traduz isso. Então, a gente ter uma consistência naquilo que a gente fala é extremamente importante. Cultura empresarial é extremamente importante, porque é isso que vai sustentar a tua imagem para fora. Olá pessoal, mais um dia do nosso podcast aqui. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. A gente começou a acompanhar ela e a gente sabe que ela é uma pessoa muito competente e hoje a gente até tá feliz porque é a primeira vez que ela aparece num podcast. Eu já achei, quando eu fiz o convite, que ela já tinha ido, mas é a primeira vez que ela aparece num podcast e a gente tá muito feliz porque geralmente o pessoal do marketing fica muito nos bastidores e não aparece. E essa é a nossa ideia também, mostrar os bastidores, né, de como que são as produções, enfim, como que é, né, como que o marketing pensa, como que o marketing se posiciona. Uhum. Então hoje, pessoal, nós estamos aqui com a Cauane, né, Cauane? Obrigado pela tua presença aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço. É totalmente diferente estar aqui falando. Confesso que eu tô um pouco nervosa, né, pela primeira vez. Mas eu adoro falar sobre marketing, adoro falar sobre comunicação, adoro conversar, trocar ideia, então acho que vai ser bem positivo estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Não, legal, né? Até a gente vai ter que cuidar aí, porque eu e o Zaca, a gente também gosta muito de conversar e se deixar o podcast aí vai longe. E eu já queria agradecer você aí por estar vendo o nosso podcast e considere se inscrever no nosso canal também, deixa o like. Vai ver aqui no nosso podcast várias pessoas e vários conteúdos legais sobre marketing e também assuntos diversos aí, de toda a diversidade de pessoas que a gente trouxe aqui para o nosso podcast. É isso aí. Então, antes de a gente falar sobre marketing, que é, né, o assunto de hoje, a gente quer saber um pouquinho de quem que é a Cauane, né? O que você gosta de fazer, o que você, né? Fora um pouquinho né, dessa loucura do marketing, assim, o que você gosta de fazer, Cauane? É difícil falar, é sempre difícil a gente falar da gente mesmo, além da nossa profissão, né? Eu acho que isso se mistura demais, eu respiro isso, sei lá, desde os 17 anos e, né, é a minha formação principal. Eu sou publicitária de formação, pós-graduada em marketing, marketing, brand growth, né, aquele nome extenso, mas fora do trabalho, quem eu sou é difícil. Eu gosto muito de ler, eu leio bastante ficção, suspense, eu gosto muito de Agatha Christie, sempre vou pra essa linha mais assim, né, sou mãe de pet, sou orgulhosa do meu cachorrinho. Tem nome? Teodoro. Teodoro. Chique, nome chique. Nome composto, tá? Teodoro Benício. Indica um livro aí, indica um livro pro pessoal aí. Olha, tem um autor que eu descobri recentemente, graças ao TikTok. Muito obrigada, TikTok. Rafael Montes, ele fala... São ótimos livros, é um autor brasileiro, muito legal, assim. Mas é pra quem gosta de séries policiais aí, suspense psicológico. Eu vou nessa linha, eu adoro esse tipo de conteúdo, né? E é o meu jeito de descansar também, assim, né? A gente tá todo dia lendo, enxurrada de informação, então é o jeito que eu gosto de descansar em casa, de boa, com meu cachorro, com meu noivo. Legal. E lendo um bom livro, né? Sim. Cauane, depois disso, né, sabendo um pouquinho mais de você, onde que nasceu, né, onde que você descobriu essa paixão por marketing e como que foi essa decisão? Não, vou para a parte de publicidade, vou fazer essa faculdade, como que foi esse teu start, assim, nessa vida? Foi bem engraçado, porque eu tava fazendo uma semana de direito. O meu sonho de vida era ser delegada, né? Lá no auge dos 15 anos, era o que eu queria pra vida, né? Então eu já tinha planejado tudo, como que eu ia chegar nesse nível, né? E aí, eu trabalhava como jovem aprendiz no RH de uma empresa, da minha antiga... Da minha ex-empresa. E aí, uma gestora a minha gestora direta na época, que eu admirava muito, que era uma pessoa que entendia muito de PNL, entendia muito de pesquisa de comportamento, né? Ela me chegou pra mim e falou assim, olha, a gente tem uma vaga de comunicação no marketing, mas de estágio, né? Mas você vai ter que estar cursando
publicidade, alguma coisa relacionada à comunicação, marketing, administração, enfim. Tá nesse meio, né? E aí, ela me falou assim, olha, eu vejo muito potencial em você nessa carreira, né? Não que não dê certo o direito, mas você tem potencial pra isso. E eu sempre gostei bastante de comunicação, sempre fui uma pessoa extremamente comunicativa, sempre fui bastante curiosa também. Mas a gente, quando tem 17 anos, a gente não sabe bem como é o nosso futuro. É uma decisão muito importante pra gente tomar no auge da imaturidade, né? Sim. Então, em uma semana eu troquei o meu curso de direito pra publicidade e propaganda, então sou graduada em PEP, né? E ali eu me descobri, assim, realmente eu amei, desde da primeira experiência lá na faculdade, ótimos professores, uma equipe dedicada, mas quando a gente entra lá, a primeira pergunta que o professor te faz, por que você escolheu publicidade? Resposta de todos os alunos, é porque eu sou uma pessoa muito criativa. Porque você não sabe o que esperar. E aí você passa por redação, passa por fotografia, entende um pouquinho de tudo da publicidade, mas pouco do marketing em si, né? Da estratégia. Mas consegue ter uma boa base de muita coisa, né? E ali eu me descobri. Dentro dessa oportunidade que eu tive de estagiar no marketing, desde o início da faculdade, eu já engatei ali e fui pro lado da criação. Então, de formação, eu sou designer, né? Minha primeira experiência foi como designer. E aí, no decorrer, pesquisando, entendendo um pouco mais sobre marcas, eu descobri esse interesse por construção de marca, por entender como se constrói marcas fortes, né? E por onde que elas passam, quais ferramentas a gente tem que utilizar para fazer isso. E cá estou eu, conversando com vocês hoje. O interessante, o legal é que tu já trabalhava na área enquanto fazia faculdade, né? Aqui na ZED a gente tem uma pessoa também que tá cursando, a Mayla, tá gravando os stories aqui, e a gente vê o importante disso, quando você tá na faculdade e já tá com a mão na massa, parece que tudo faz sentido, né? Uma das coisas que me chamou a atenção quando a gente estava conversando ali, sobre o que a gente pode conversar, que você, né, falou dessa tua multitarefa, né, de fazer várias coisas, né, de saber e de estar lá e de estar aqui. Você acha que isso é um desafio para você? É um diferencial? O que ser essa multitarefa, né, te ajuda hoje no dia a dia, assim? Uma pergunta delicada essa daí, né? Porque, assim, olhando pelo lado positivo, acho que tudo tem um lado positivo e um negativo, né? Não tem certo ou errado. Mas é interessante ver que quando você multitarefa no marketing, e agora a gente entrando mais, né, nessa área, você tem que ter uma capacidade de conversar com o fornecedor, principalmente com um terceiro, com um parceiro, de você poder entrar em conversas como a gente está tendo hoje. Eu não sou do audiovisual, mas é interessante para mim conhecer minimamente sobre essa área para poder conversar com vocês, sabe? Para poder trocar essa ideia, para que quando a gente vá fazer um projeto, eu também não passe um escopo absurdo, né? Tem que entender um pouquinho, né? Quanto tempo demora, tem toda uma questão. Eu não sou programadora, mas eu entendo sobre lançamento de site, né? Entendo um pouquinho sobre as linguagens, tem essa curiosidade ali. Então, quando eu falo que eu sou multitarefa, cara, precisou gravar um vídeo? Eu vou gravar um vídeo. Tem que fazer roteiro? Faço roteiro. Precisa estar na frente das câmeras? Não tem um ator pra gravar? Sou personagem. Então, assim, é extremamente positivo porque a gente se encaixa em muitos lugares. E aí, isso também te abre muitas portas para conversar com muitas pessoas diferentes, né? Absorver coisas novas também. E pelo lado negativo, não sei se a gente pode chamar assim, mas também tem a questão, assim, de... Vou testar um professor da faculdade que ele falava assim, que me marcou bastante. Não dá pra você ser 7 em tudo, porque senão você vai ser sempre mediano. Você nunca vai se destacar em parte nenhuma. Mas é importante que uma das coisas que a gente faça, a gente seja um 10. Tipo, não, eu sou 10 nisso aqui. Eu sou 10 em oratória, eu sou 10 em escrever roteiro, eu sou 10 em redação, fotografia, enfim. Isso aqui é o que eu domino. Mas é necessário ser 7 nas outras coisas, para que você tenha esse repertório, né, bagagem. E marketing é bagagem, né, é um monte de ideiazinhas que se juntam e em algum momento elas vêm fazer sentido. Então, assim, dentro da nossa profissão, independente, né, da área da comunicação que a gente atue, é importante ser multitarefa. Isso também te dá uma maturidade muito grande
para lidar com a diversidade. A gente estava até comentando sobre o mundo corporativo, né, antes de começar aqui. O mundo corporativo, ele é cheio de surpresa. A gente tá falando de B2B, a gente tá falando né, do business to business ali. É todo dia uma novidade, assim, né? Todo dia a gente tem alguma coisa nova para fazer, uma dor para resolver, uma necessidade para encantar o cliente. Então, entender um pouco disso tudo é interessante. E aí eu vejo que também tem uma questão de perfil, né? Pessoal, assim, né? Comportamental também. Mas é uma coisa que faz diferença num profissional. E hoje eu vejo, assim, principalmente no mercado que a gente tá. É a primeira vez em décadas que a gente tem 7, 8 gerações trabalhando junto, né? Então eu preciso saber conversar com o meu diretor que tem 60 anos e também com um estagiário que tem 18 anos, né? A gente tá numa faixa muito grande ali, né? De pessoas dentro do mesmo negócio. Entendi. Isso é uma... É o repertório, né? A gente ouve muito o Ferreirinha lá, né? É um cara, assim, que pra gente ele é diferenciado. E ele fala, assim, que todas as experiências que ele vive, assim, dá repertório pra ele. Então, eu acho que a gente ser, né, essa pessoa multitarefa ou minimamente, assim, curiosa de ir atrás e saber, né? Às vezes você não precisa ser um expert em inteligência artificial. Mas, cara, você tem que saber o que tá acontecendo, né? Você tem que saber o que você pode fazer com aquilo. Como você aplica no teu dia a dia aquilo, né? Isso mesmo. Mesmo que você não seja o programador, né? A pessoa. Mas, com certeza... Agora, tu falou do B2B, né? Como que é trabalhar no B2B com comunicação? Porque o B2C, ele é muito mais rápido, ele gera muito mais conexão. Eu acho que essa é uma das coisas que o B2B tem que avançar, assim, nessa questão de conexão, né? Porque às vezes é muito mais assim, ou muito mais industrial, ou muito mais difícil de você gerar conexão. Muito técnico, muitas vezes. Muito técnico. Como fazer com que nesse mundo, né, gere conexão com as pessoas? Porque no fim das contas, mesmo que seja B2B, você é uma pessoa que tá lá. Eu li um texto muito interessante esses dias, eu não vou me lembrar de quem foi, mas que falava assim, o B2B é o P2P, né, pessoa para pessoa, com risco reputacional. E é realmente isso. Porque quando a gente tá falando, eu presto serviço, então tô prestando um serviço, mas é para outra pessoa. Quando a gente tá falando de empresa, geralmente tem hierarquias, né? Então, vamos falar, né? A Cauane, como coordenadora de marketing, ela recebe uma proposta de um fornecedor, ela não vai, muitas vezes, aprovar sozinha. Ela vai passar por uma diretoria, ela vai passar pelo CEO, ela vai passar por outras pessoas que têm que comprar aquela ideia. Então, a pergunta é, como eu faço para que aquela pessoa que é meu ponto de contato, ela prefira fazer comigo e defender a minha ideia dentro da empresa dela? Para as outras pessoas, porque a gente como fornecedor não tem como estar lá dentro da empresa falando com todas essas pessoas, por mais que a gente queira, não tem como, vocês sabem bem, né, a gente começou a nossa conversa, a gente se conheceu dessa forma, falando sobre projeto, falando sobre ideias, mas essas ideias não dependeriam só de mim, tinha um grupo de pessoas que precisariam aprovar isso. Então quando a gente fala do B2B, nada mais é do que isso, a gente tá falando de conversar, olho no olho, e por que a Cauane contrataria a Zed, sabe? Por que a gente traz a Zed pra perto da gente, entende? Tipo, como eu vou defender a Zed pra minha diretoria, pro meu investimento? Porque é a minha reputação que tá em jogo. Sim, a gente teve uma questão assim, a gente foi fazer um institucional de uma escola lá em Curitiba, e a gente fez o nosso projeto e tinha algumas outras empresas concorrendo o mesmo trabalho ali, né? E a moça, como é que é o nome dela mesmo? A Ana? Carol. A Ana Carol, que é até a nossa amiga, a Cauane já percebeu que eu sou ruim com o nome, né? A Ana Carol, a nossa amiga, daí ela falou, eu tô com o meu nome em risco, porque sim, o nosso preço era maior, só que eles acabaram fazendo com a gente. E assim, cara, quando ela falou isso pra gente, aumentou nossa responsabilidade. Primeiro porque ela era nossa amiga, né? E assim, a gente sempre dá o nosso melhor, né? Mas a gente ficou muito feliz porque depois ela falou, nossa, sabe, tô feliz, tô tranquilo. Isso porque, cara, e se ela vai lá e a gente vai lá e os donos da escola lá não acreditam nisso. E tem
um gap aí, tem um buraco entre realidade, entrega e expectativa, né? Porque a expectativa, ela é criada dentro da sua própria cabeça, né? Dentro da cabeça do outro. Você não sabe exatamente o que ele tá esperando. E a gente teve um amigo nosso que contou de uma empresa que foi lá, uma empresa de vídeo, e os donos não gostaram. Foi demitida a moça do marketing. Não fui demitida, mas já me aconteceu isso. Mas olha só o tamanho do impacto, às vezes pela pessoa ali, sei lá, não conseguir conectar ou não saber fazer esse meio de campo, né? E às vezes, isso é uma pergunta importante, assim, Cauane, porque você lida com muitos fornecedores, né, também, o marketing, ele é essa versatilidade, né? O que que você leva como base na escolha de um fornecedor? Porque às vezes a gente entende, às vezes é preço, às vezes é qualidade, às vezes é o custo-benefício. Como que você, o que você prefere ou o que você vê que dá mais resultado, assim? Olha, eu como cliente, o que eu mais prezo é atendimento. Assim, de longe, é claro, né, o custo-benefício, ele vai ser importante, o custo vai ser importante, mas você consegue me entregar aquilo que eu tô te pedindo dentro do tempo que eu espero? Sinceridade, sabe? Não, olha, não vou conseguir. Hoje mesmo a gente tava falando sobre um projeto, né? Olha, eu vou ver aqui pra ti, mas não vou te garantir. Não, mas não consigo, mas num outro projeto tô disponível. E assim, também não extrapolar, porque já passei por situações com fornecedores em que eu precisava de um vídeo. E o problema que a gente teve foi, ele vendeu muito bem, a ideia vendeu excelente, assim, né? E aí que vem o risco reputacional. Eu trouxe essa ideia pra dentro de casa, mas eu tive tanta refação que no fim o meu trabalho foi maior, a minha carga horária foi maior, e aí eu ainda tive que justificar, e ele não era o preço mais baixo. Então, assim, o custo, realmente, o valor de uma entrega, a gente só vai ver depois que ela tá feita. E aí, uma coisa que eu gosto muito de pensar é que você só ganha o cliente depois da segunda compra. Verdade. Né? Depois da segunda compra que é efetiva. É onde você ganha realmente, onde você lucra, né? Onde a empresa lucra. Porque na primeira vez é um teste, é sempre um teste. Se vocês fecham com um fornecedor, eventos, por exemplo, né? Muito fornecedor para fazer um evento. Mas, ele teve um bom valor, a gente conseguiu ter uma boa conversa, mas na primeira oportunidade que ele teve, me deixou na mão. Não volta mais, sabe? Sim. Ou a entrega atrasou, ou a comunicação não foi clara, o que a gente combinou ele não cumpriu. E isso é em diversos, não é só a não entrega, né? Mas em vários pontos de contato. Então, isso é uma coisa que eu prezo bastante, sabe? Clareza no que a gente conversa, assim, essa conexão. Sentir que também com quem eu tô falando tem um know-how, porque aí vem um multitarefa, né? É a mesma coisa que, sei lá, a gente vai no mecânico, eu não entendo nada de carro. Aí eu vou no mecânico, se ele me falar assim, tem que trocar a repiboca da parafuseta aqui, eu vou aceitar, porque eu confio nesse cara, entendeu? Ele tá me falando. E às vezes ele tá me passando a perna, porque eu não sei questionar, eu não sei dizer se aquilo tá certo ou não, minimamente certo. Então, ter essa troca, essa conexão é muito importante, sabe? E, no fim, eu escolho os meus fornecedores por isso, assim. Entendendo também, depois que a gente efetua um trabalho, né? Entendendo também o que ele consegue entregar. Eu trabalho muito com freela, né? Com designer freelancer. Então, eu sei que esse cara aqui, ele é muito mais criativo pra K-Visual. Ali, ele tem muito mais essa pegada da identidade visual, um conceito mais moderno. Eu vou fazer esse projeto com esse cara. Mas isso a gente também só descobre depois, né? Depois do primeiro trabalho. Então, no fim, é sempre conexão, atendimento. Sim, e é bom que conforme esse tempo de mercado que você vai tendo, né? Você vai conhecendo mais pessoas, você vai se conectando com mais pessoas. Eu nem te passei no briefing isso, mas é uma coisa que eu acho muito legal. Você participou não sei se... Eu vi que você participou de um evento agora, né? De marketing. Você participa bastante de eventos, assim. Faço bastante. Como que o que você acha o que isso traz, assim, pra você participar desse tipo de eventos, feiras, enfim, assim, como que é? Eu gosto muito de organizar eventos. É extremamente estressante, mas é muito legal. Não é a minha profissão, né, central, é de novo um multitarefa, mas eu gosto bastante. Eu gosto da loucura do negócio ali, de chegar no final e ver que, cara, tá entregue,
tá tudo certo, no fim deu certo. Mas participar em eventos é sempre legal, porque você conhece muita gente, né? É algo que eu prezo bastante conhecer, trocar ideia, networking, né? E quando a gente fala dessas participações em eventos de summit ou diários, né? Nesse último mês eu fui em 2. E tem sempre o lado positivo de, cara, você ter contato com uma pessoa que no teu dia a dia, pô, eu fui numa palestra da diretora da Natura, entende? Você poder ouvir essa mulher falando é legal. Cara, e numa palestra sobre liderança do Bernardinho. Então, tu ouve coisas que te dão um sacode, sabe? Sim. Eu até brinquei com meu noivo, que eu falei pra ele assim, cara, sexta-feira eu fui nessa palestra que tinha um Bernardinho, né? E eu falei pra ele, segunda-feira eu tenho que malhar, ler 2 livros, eu tenho que voltar pra ativa, assim, porque te dá Dá um gás. Um gás, assim, né? E você tem a oportunidade de ouvir pessoas que, por mais que a gente tenha internet, tenha bastante conteúdo na rede, mas ela tá ali pra você, por você. Então, eventos trazem esse grau de conexão, né? Uhum. E aí a gente também tem a questão que tá acontecendo agora, um movimento muito grande de imersões. Eu até brinquei com a minha colega de trabalho, que tá, a Dani. Eu falei, cara, tem um evento em cima do outro, não tem como a gente ir em todos que a gente gostaria. Hoje, assim, 2025, 2024, pós-pandemia, claro, tem um gap ali desde o momento que acabou a pandemia até agora, mas aumentou, porque as pessoas, elas querem essa conexão também, né? A gente não quer... a gente tem a internet, mas a gente não tá conectado de verdade, né? Então, poder tá lá e ver a pessoa frente a frente é diferente, porque ela tá dedicada a falar sobre o teu negócio, né? Uhum. É muito legal, assim. A gente também tá... Como a gente, né, trabalha nesses eventos também, a gente aproveita, né? E a gente... E o legal desses eventos que é um compilado de conteúdo de, por exemplo, palestra do Bernardinho, né? Eu já vi umas 3 vezes. E assim, era bem parecido. E as 3 vezes eu me emocionava, porque é uma vida toda compilada em 1h30, com várias coisas que você pode aplicar. Ontem a gente teve o Giovanni, né? Que era do vôlei também. Que né? legal. Ele falando daí uma visão que eu nunca tinha visto. Ele foi reserva. Ele foi o melhor jogador do mundo. Depois teve alguns problemas, né? Enfim, pessoais. E ficou, né, depressão e teve algumas coisas. E ele contando, né, que como a liderança dele, ele sendo um cara que já foi campeão do mundo, e ele aceitou ser reserva e ele entrou para fazer o último ponto quando o Brasil foi campeão em 2002, né, campeão da Olimpíada. Então, assim, essas imersões várias coisas que às vezes, pô, na faculdade tu fica 4 anos, né, pra aprender um monte de coisa, e ali você consegue absorver várias coisas em 1, 2 dias, né? Sim, com profundidade, né? Mas o que eu vejo, assim, que é interessante, que depende muito do momento que você tá vivendo de vida. Porque, por exemplo, hoje, eu e você, a gente é mais... né, a gente ainda trabalha um pouco no operacional, mas a gente é mais na gestão. Mas antigamente, quando era só operacional, você via as coisas de uma maneira como operacional. E agora, como você está mais na gestão, você enxerga outra visão. Então, às vezes, algo que você ouviu o Bernardinho lá, quando tu era jovem, falava de uma forma. E outras coisas. Agora você já tem filha, né? Tipo, eu também. Sim. Então, A realidade é outra. a realidade é outra. Então, sempre acrescenta, cara. Eu vejo, assim, que pessoas, assim, que conquistaram alguma coisa, elas sempre tem algo para te passar que faça você crescer, né? Legal. A gente, hoje, uma das coisas que eu quero extrair, assim, gostaria de saber de você também, Cauane, o que você acha que torna, né, a gente tá falando aqui de marca, de eventos, enfim, mas o que você acha que torna uma marca forte, assim, né, ou o que, por exemplo, eu sei que a gente já quer que, pô, você às vezes venha com um método, ó, é assim, faz isso, e daí a tua empresa vai, né, método, eu quero ser uma Coca-Cola, às vezes a gente vai fazer briefing, faz igual a Coca-Cola faz isso, mas isso, né? Tem uma diferença aí, né? Então, assim, mas faz de conta, né, que tem ali um gestor, né, que tá... O que
o marketing pode ajudar para deixar essa marca forte? E o que você acha que realmente constrói uma marca forte? Olha, eu acredito que o primeiro passo é consistência. Você tem que ter a tua mensagem, aquilo que você quer passar realmente, e isso se tornar uma verdade pra ti. Não vai adiantar se a cada 4 meses você troca o seu objetivo. Aquela frase lá que tá lá na parede, a missão, nossa visão é isso. E se você trocar, não é um problema trocar a visão. A gente tem que movimentar porque o mercado muda e a visão muda. Porque a visão ela tem que ser realista com a tua realidade agora. De novo, a gente falando da realidade, né? Mas quando a gente tem consistência na mensagem que a gente passa, cara, Coca-Cola, vamos usar como exemplo aí. Coca-Cola, felicidade. Felicidade em família, amigos, é reunião de pessoas. Toda a comunicação deles há 100 anos fala sobre isso. Fala desse jeito. Então, é isso que eles passam. E aí, quando você amarra essa identidade com uma mensagem, e você tá sempre batendo naquela tecla, ela se torna uma realidade. O que eu vejo muito que acontece hoje em dia, né? Parece que eu tô 60 anos de carreira. Mas a gente lê, tem bastante literatura, né? Disponível pra gente pesquisar sobre isso. Tem muito podcast que fala sobre gestão de marca. E o marketing, ele se molda muito com o negócio. Então, assim, qual é o objetivo no negócio? O que a gente quer ser? O marketing traduz isso. Então, a gente ter uma consistência naquilo que a gente fala é extremamente importante. Cultura empresarial é extremamente importante, porque é isso que vai sustentar a tua imagem para fora. Então, quando a gente tá falando de uma mensagem forte, uma mensagem verdadeira, cara, tu tá sempre resolvendo uma dor, tu tá sempre resolvendo um problema de alguém. E dor nem sempre é algo palpável. Às vezes, o cliente tá sofrendo por uma coisa que ele nem sabe que ele precisa. Mas aí a gente pensa sei lá, vamos pensar na Coca de novo. Abrir aquela coquinha gelada no final do dia, de um dia estressante, sentado em casa, aquilo é bom, entende? Porque você já fez aquele vínculo. Sim. Até tem algumas pesquisas que já foram feitas alguns anos atrás, pesquisas cegas, né? Que as pessoas provavam a Coca-Cola vendada, enfim, e diziam que o concorrente era melhor, de gosto. Olha só. Interessante. Não vou saber te dizer a fonte agora exatamente, mas depois a gente compartilha, né? Então, assim, não é tanto o gosto do produto, a entrega do produto. Qualidade é o mínimo que se espera. Então, quando a empresa vem me falando assim, olha, isso aqui é qualidade. Não, o que a gente entrega é qualidade super premium. Tá, mas o que é qualidade super premium? O que você tá me entregando? Porque qualidade é o mínimo que eu espero dentro daquela faixa de valor do que eu comprei de ti. Se eu te paguei X, eu espero que você me entregue à altura. Então, qualidade é o mínimo que se espera. Mas quando a gente fala de uma mensagem realista, consistente, e a gente faz campanhas pensando nisso, é muito mais certeiro, né? E aí, o que eu comentei antes é que tem muita marca que, cara, vai no hype. Agora a gente tá falando de inteligência artificial, vou trocar todos os meus colaboradores por inteligência artificial, mas não tem uma estruturação e não tem uma base tecnológica. Não é uma verdade, que não é uma cultura interna. Então, eu acho que é um caminho que tem que ser seguido, sabe? Além da consistência também, acredito muito na verdade dessa mensagem, né? Então, eu falo muitas vezes sobre a mesma mensagem, só que eu falo com verdade. A Natura é uma super referência para isso. E a gente não precisa falar de marcas mundiais, como a gente fala da Apple, né? Eu acho muito engraçado que gestores têm muito essa ideia de, cara, eu quero ser a Volvo. Eu quero ser a Coca-Cola. Mas você tá agindo como uma Coca-Cola? Teu negócio suporta essa estrutura? Não suporta. Então vamos fazer com o que a gente tem, com as pessoas que a gente tem, com a verdade que a gente tem. Fazer o básico bem feito, né? A comunicação direito ali. E isso é engraçado, cara, porque ontem a gente tava numa palestra com o Denis Lunelli, a gente tava com o Vabo, a gente tava com o Ferreirinha, já fomos algumas vezes, assim, a gente cita esses nomes, né? Cara, e todo mundo fala isso.
o básico bem feito, todo mundo. Tipo assim, cara, não faz o básico bem feito. Daí, eu nunca fui, né? Mas os caras estão em Stanford, estão no Vale do Silício, Sim. e o que eles falam? Básico. O bem- básico bem feito. E aí a gente quer pegar e vamos fazer... Vamos revolucionar. Vamos revolucionar ou vamos fazer uma coisa que, nossa, isso aí vai ser... Cara, não é. Mas é que Né? assim, Isaac, eu acredito que quando você começa a fazer o básico bem feito, ele vai evoluindo, é uma escada, entendeu? Por exemplo, a Louis Vuitton não começou fazendo os tênis e as bolsas que são hoje. Era mala de viagem. Era mala de viagem. Então, pô, a gente tá fazendo mala de viagem bem feito. Agora vamos fazer um tênis, já com a nossa cultura de excelência. Aí, pô, o tênis tá show. Vamos agora fazer bolsa feminina, entende? Então é o básico bem feito várias vezes, e daí você vira um que não parece mais básico, entendeu? Mas é o básico bem feito em várias. Uma frase que o Ferreirinha sempre fala é o paladar não retrocede, né? E isso serve pra absolutamente tudo. Tô quase tatuando aqui no braço. Porque assim, você faz o básico, faz legal, entende do teu cliente o que ele precisa realmente, porque às vezes ele não sabe o que ele precisa. Sim. Mas você tá vivendo aquela dor, né? E vendo que você pode resolver de alguma forma. E aí, você vai subindo, entregando mais. E aderindo outros produtos. Tem muita empresa que tem um mix, né? Um portfólio tão grande e não consegue se destacar em nada. É 7 em tudo, né? Não se destaca nenhuma linha de produto. Nenhuma linha de produto é excepcional. Então, para que ela vive? Qual que é o propósito dela? É bancar as custas da empresa e lucrar um pouquinho no final do ano. E hoje eu sinto muito que essa geração atual, principalmente, e falo por mim, a gente não quer só o produto, né? Aí vem o mercado de luxo, né? A Louis Vuitton, como é que ela construiu? Hoje tem cafeterias, né? Que a Dior, a Louis Vuitton tem cafeteria. Imagina, é um pedacinho do luxo, é um pedacinho acessível do luxo. Então, eu tenho essa experiência. E é importante a gente pensar que, cara, começou lá fazendo mala. Aí, quando a gente fala assim, cara, você é uma Louis Vuitton. Mas tu tá fazendo a tua mala direito? O teu principal produto, você tá entregando bem? E sabe? a história do fundador é legal, porque ele saiu de uma cidade pra ir pra Paris. E pra ele chegar, né, anos atrás, isso, então ele ia a pé ou pegava carona, carroça ou alguma coisa assim, né? E aí ele ia indo e ele parava nas cidades pra aprender. Aí ele aprendeu a fazer várias coisas de artesanato, fazer, né, manusear ali todos os equipamentos, ferragens, até que ele chegou num lugar e o cara, não, pô, você é diferente, vem cá. Depois ele montou a marca dele. Então, isso também tem um ensinamento, né? Cara, não é de uma hora para outra. Não. É tempo. De repente acontece, né? É tempo. De repente acontece. Só que tem a bagagem atrás, né? Então, é legal a gente passar essas visões, né? E outra dúvida que tem muito, né? É como fazer o B2B, né? Se conectar com como fazer, né? Como o marketing pode ajudar no B2B a vender mais, a dar resultado, assim. Como que você acha? Porque às vezes, assim, a gente vai... tu pega um cara muito criativo, ele quer fazer, né? Falando da gente, o cara quer fazer um vídeo bonito. Mas daí, na visão do gestor, esse vídeo não vende. Aí você pega um cara que não, quer só entregar resultado. Não, vamos fazer um vídeo, vamos para tráfego pago e aquela venda forçada. Como é a gente, né, talvez esse equilíbrio, né, de, pô, tu tá vendendo sem vender, mas com uma história, né, como é que é também a importância do storytelling nessa jogada toda, como que você vê essa movimentação? É uma questão delicada, porque o B2B, antes até tu tinha comentado, Zaca, que o B2B, ele foge do B2C, o B2C já tem essa estrutura, né, ele tá muito mais em conexão, a marca tá totalmente conectada com o consumidor final na decisão, na comunicação, e é interessante pensar que o marketing não é só comunicação. Quando a gente tá falando de um vídeo, ele é o resultado de um processo de entender o teu cliente que vem antes, muito antes. E aí, a gente
sente, né? Eu sinto no mercado que, às vezes, é um post bonito. Não é um post bonito, né? Você quer ter uma quantidade de conteúdos desinteressantes ou 2 conteúdos bem construídos, um bom vídeo que conta a tua história, o teu institucional ele ser verdade, ele contar a tua verdade. E aí a gente entra num ponto de que a comunicação B2B, ela tem que evoluir muito, mas ela passa por entender e cara, é Excel, é pegar o teu CRM, instalar e implantar um CRM, extremamente importante. Porque você precisa entender o teu cliente de verdade para você dados, comunicar, né? Para ele. Ter dados, né? Dados, principalmente assim, como que eu comunico com esse cara? O que ele busca? Quais são as coisas que ele preza? Porque a gente tá falando aqui de interesse, não é só uma dor que você tá resolvendo, não é só um problema que você tá resolvendo, mas você tá atingindo alguma expectativa que ele tem. E para você atingir essa expectativa de empresa para empresa, você tem que entender do seu cliente. E, de novo, não é um CNPJ, são CPFs ali. Então, aquele CPF lá, vou dar um exemplo, né, sei lá, da minha última experiência, né, na CSM, a gente trabalhava com equipamento de construção civil. Então, tem 3 públicos principais, digamos assim. Tem o locador de equipamentos, tem o lojista e tem o pedreiro. 3 pessoas totalmente diferentes. Todas elas compram betoneira, mas são perfis diferentes. O locador, ele quer a máquina, pau na máquina. Ele quer que aquela máquina trabalhe 5 anos sem quebrar, usando todo dia, 12 horas por dia, porque ele tem que alugar aquilo lá, ele tem que fazer rodar. Então, qual é o produto que eu entrego para ele? Eu entendo, posiciono ele, aí tem pesquisa de mercado, tem pesquisa de desenvolvimento de produto, que também é um braço do marketing, né? E essa pesquisa de mercado, tu diz, é feita uma pesquisa mesmo ou é tipo assim, em campo, os vendedores trazem, como é que é essa... Olha, eu penso assim, que não tem que ter... A gente não pode botar tanto processo e tanta regra. Tudo é informação. A pergunta é como é que a gente trata essa informação. Dado a gente tem de monte. Tem IBGE, tu tem 1 milhão de opções de plataformas que fazem essas pesquisas, qualitativa, quantitativa, tem os teus canais próprios. Pô, teu WhatsApp, tu já parou para ler as mensagens que você recebe no teu WhatsApp realmente, com atenção? Aquilo que os teus atendimentos fazem? Já parou para ler os comentários do seu vídeo no YouTube? Eu olho todos. Cara, eu olho do YouTube, eu olho do Google, eu sou um cara assim que eu sou muito... Cara, eu quero que nosso cliente ou quem tá consumindo alguma coisa nossa, eu gosto assim de... Cara, o que a gente pode melhorar, né? E todo mundo tá consumindo alguma coisa da tua marca em algum momento. Então, assim, não é porque é B2B que eu não vou construir a minha marca em multicanais, né? Até hoje eu comentei numa publicação do LinkedIn que falava assim, o funil de marketing morreu. Todo dia esse funil, alguém mata esse funil. Todo santo dia. Sabe? Porque assim, porque daí surgiu uma nova plataforma. Porque agora não se faz mais conteúdo assim, se faz conteúdo assado. Cara, é o mesmo conteúdo numa plataforma diferente, com um público diferente, mas ainda assim o funil ele é válido e ele se aplica no B2B, ele se aplica no B2C. Mas a gente tem que ter essa quebra de que você não tá comunicando a tua marca para um outro CNPJ, você está comunicando para pessoas que te compram, né? Elas que vão te defender. Então, assim, criar pensando nisso, no storytelling do teu cliente, daquele que compra, né? A gente tá falando ali dos níveis, né, de quem compra uma betoneira. Pô, o locador tem uma dor. Então, como é que eu vou comunicar para ele? Eu vou falar sobre rentabilidade, sobre quanto ele pode lucrar comprando os meus equipamentos. O lojista, ele quer giro rápido. Ele quer que aquela máquina entre hoje no estoque dele e que amanhã já não esteja mais lá. Sim. Então, eu vou fazer uma construção de marca para que a minha marca seja mais conhecida e seja mais buscada no ponto de venda. Beleza? Aí são outra estratégia. O pedreiro, às vezes, ele não entende de marca. Ele não quer saber. Ele quer que ele não doa o braço dele no final do dia de bater a massa no chão. Sim. Então, a gente explicar e educar para esse cara como ele pode fazer durar mais, como é o cálculo ali, né, de rentabilidade para ele também, de que no final do dia ele vai chegar inteiro em casa.
Então, a gente tá falando histórias diferentes do mesmo produto. E não é técnico, porque o produto, ele entrega a mesma coisa para as 3 pessoas, para os 3 perfis diferentes. É só né? comunicação, né? Mas é a comunicação, a forma com que você fala para ele. E aí que vem o poder dos dados, né? De você ter um bom CRM, de você ter um bom relacionamento com a tecnologia também. Porque hoje a gente tem N ferramentas aí para fazer, né? Isso. E não é a ferramenta, é a cultura de dados. Mas é uma dúvida que eu tenho. Até ontem eu tava conversando com um cliente e ele me perguntou algumas coisas assim. Como você trabalhava com lojista lá, né, na CSM, como que às vezes as marcas, né, podem ter essa preferência do lojista? Porque às vezes tá no lojista lá, ele tem mais marcas que ele vende. No teu caso era a Betoneira, né? Mesmo que o produto era ótimo, conhecido no Brasil todo, mas deveria ter um concorrente lá junto também, né? Como que às vezes, tu tem alguma ideia de ação, assim, alguma coisa que às vezes pode fazer para o lojista dar preferência para você? Sim. Uma coisa que a gente fazia muito, que eu acredito de verdade, é treinamento no ponto de venda. E aí entra o trade, né? Trade marketing. Empresas que conseguirem fazer isso, sugiro que façam. Porque você tem que dar ferramenta para eles venderem. Sim. Fiz uma vez uma pesquisa de cliente oculta, cheguei na loja, perguntei, né? Essa betoneira aqui. Meu pai é pedreiro, enfim, tô comprando uma betoneira pro meu pai. Como é que funciona aqui? De onde que é essa marca? Pô, é lá aqui de São Paulo. Mas não é muito boa, não. Essa aqui é melhor. Olha só. Tá, como é que ele chegou nessa informação? Primeiro, a marca não é de São Paulo, né? É de Jaraguá do Sul. Como é que ele chegou nessa informação de que aquela ali não era boa e que a outra era melhor? Alguém falou alguma coisa pra ele. Ele foi influenciado a falar aquilo. Então, a gente trabalhar o lojista, né? A fábrica trabalhar em parceria com o lojista, treinar, dar... Eu nem tô falando de bonificação, mas às vezes o conhecimento, o poder... Conhecimento é poder, né? Uhum. Quando o balconista lá no final, e tem uma rotatividade muito grande de balconista, porque a gente sabe que lojista troca muito, né? É uma das maiores dores, profissionais para trabalhar nisso. Uhum. Então, tem uma rotatividade muito alta e você tem que estar treinando eles, preparando eles para vender o teu produto. E fazer o que as outras marcas não fazem, porque tem um monte de marca no mercado. Então, você sair na frente, poder sugerir isso para eles, olha, você vai falar isso, isso, isso. Porque o que ele quer? Vamos se colocar no lugar do lojista, olhar com o olho de quem tá no balcão. Eu, como vendedor, o que eu quero? Comissão. Claro. Eu vou vender aquilo que é mais fácil para mim. Sim. Então, se eu vou vender aquilo que é mais fácil pra mim, eu vou vender aquilo que eu tenho mais informação na minha cabeça. Bate pronto. Me perguntou qual que é a melhor. Essa aqui. Por quê? Porque ela tem isso, isso, isso. A outra, olha, não sei te dizer o que a outra tem. Então, assim, você munir eles de informação, ter um programa de treinamento, de trade, de estar no ponto de venda próximo, pro lojista, que é o comprador, o dono da loja, é super positivo porque ele vai vender mais. Sim. Pra marca é positivo porque ele vai comprar mais da marca. Sim. E pro balconista é super positivo porque ele também vai vender mais. Então, assim, ele vai ser mais comissionado por isso, né? Quem fazia muito isso era a Toshiba, né? De televisão, eles batiam forte em treinar a Casas Bahia, essas... Ricardo Eletro na época, né? Anos atrás, eles treinavam, aí chegava a pessoa pra comprar uma TV, aí o cara, qual que é melhor? Dele, cara, a Toshiba, porque tem isso, porque era a que ele mais sabia de todas as funcionalidades, as outras não tinha, dele não tinha, né, todo conhecimento, e ele acabava vendendo mais a Toshiba por causa disso. E hoje ainda, é um case de anos atrás. Sim. Muitos anos atrás. E ainda é uma realidade. A gente ainda quer fazer um jantar super especial com salmão, mas a gente não faz o arroz com feijão bem feito. Sim. Sabe? Então, de novo, fazer o básico bem feito. Tentar olhar, tirar o olho um pouquinho do próprio umbigo, do próprio universo, porque quando a gente tá dentro da empresa, a gente tá acostumado a respirar só aquilo ali. Sim. Por isso que daí também os eventos são importantes, porque você vê outros negócios, né? Recentemente, num evento que eu fui em Joinville, tinha um painel que falava sobre resultados, enfim, e era uma pessoa da Altenburg que falou sobre como ele aplicou o CRM e aumentou de 6%, se eu não me engano, a taxa de conversão via WhatsApp, né, o WhatsApp como uma ferramenta de venda, para 25%.
do faturamento. Cara, é uma quantidade enorme para um aplicativo que é de graça. Entende? Você tá ali, você tá deixando passar uma oportunidade. Porque passa-se a entender que quem tá indo na loja, na franquia lá, visitar a loja, ela quer uma conexão. Você já tá na loja, você já tá físico lá. Então, como é que eu faço essa pessoa voltar pra minha loja? Sim. Né? Voltar de novo. E aí a gente tá falando de... Isso se aplica no digital, mas se aplica de uma otimamente, não sei nem se essa palavra existe, mas se aplica muito bem no físico. Sim. A gente esquece do físico, porque hoje a gente tá falando tanto de digital, e o físico. Dá pra gente mesclar um bom atendimento com WhatsApp com a minha experiência na loja? É o Phygital, né? O Phygital. Tem que aproveitar isso, assim. Tem muita oportunidade de mercado pra isso. Sim. E às vezes a gente tá olhando tão pro alto ou só pra dentro da própria empresa que a gente não enxerga essas oportunidades, sabe? Então, aí que é a importância dos dados, né? Ó, o meu cliente respondeu essa pesquisa aqui, uma pesquisa que a própria lojista, o balconista falou, como é que você prefere ser abordado? Ah, eu gosto de e-mail, eu gosto de WhatsApp. Ah, 60% responderam que gosta de WhatsApp. Por que a gente não tá falando com esse cara no WhatsApp? Entende? Então, assim, às vezes é uma pergunta que você não faz pro teu cliente. E a resposta sempre tá no cliente, né? E a resposta tá sempre ali, ela tá sempre ali, mas você não tá perguntando, porque você tá tão preocupado em resolver os seus próprios problemas dentro da sua empresa, que você esquece que o teu cliente, cara, ele tá falando, ele tá ali, ele tá levantando a mãozinha, oi, olha, eu quero ser um atendimento no WhatsApp, mas... E você tá insistindo lá no, sei lá, daí chega telefone. Uma empresa mais sexy e leva. Então, assim, o mercado tá cheio de oportunidades, a gente tem N formas de fazer. Hoje a gente não precisa mais ficar numa única plataforma, mas a gente tem que pensar na experiência, né? Por que antes da gente ter as redes sociais tão fortes como a gente tem hoje, pensava-se tanto em como a loja era atrativa, como a vitrine é atrativa? Acabou isso ou a gente só tá botando esforço no lugar errado? Outra coisa, a gente percebe isso, se eu tiver errado, tu pode me corrigir, mas a gente tá percebendo que o B2B ele tá trazendo o marketing pra dentro, né? Então, assim, hoje a gente vê que as marcas estão tendo produtoras, mini produtoras dentro da sua empresa. As marcas já estão tendo seus próprios estúdios para gravação de conteúdo. A própria empresa que hoje você também, né, tá tendo podcast lá, tem o estúdio de vocês lá. Como que você vê pra gente, né, agora pra quem trabalha com marketing, quem trabalha com produções, quem trabalha com, né, designers, enfim, o que você vê dessa movimentação? Eu sinto esse movimento também. Eu tive uma passagem por agência também. E assim, é um mundo muito acelerado, né? Hoje eu tô numa empresa que é muito acelerada, a Opera fazer o meu merchan aqui, né? A Opera Capital também, ela é uma empresa que tem um know-how de mercado muito grande, é uma empresa muito jovem, com pessoas muito jovens, mas que tem esse interesse de trazer o atendimento para dentro, em todas as áreas. Então, assim, know-how. Hoje, dentro do marketing, a gente está construindo o marketing ali, está construindo um time de excelência, e eu, como gestora, prefiro ter o meu time interno. Apesar de contar com agências parceiras em determinados projetos, por conta de know-how, que talvez a gente não tenha equipe interna toda agora, mas ela pode trazer de forma estratégica alguma ideia de mercado pra gente, que a gente não tem essa visão total. Mas eu vejo que tem um movimento muito grande nas indústrias de criar os seus próprios times internos. Por quê? Primeiro, é mais em conta. Né? Analisando de uma maneira bem superficial, assim, é muito mais econômico. Porque cada vez que eu troco de agência, eu tenho que explicar milhares de vezes o que eu faço. Ele não tá vivendo aquilo junto comigo. E na agência, eu passei por isso, fui atendimento publicitário, gestora de contas, e aí você tá atendendo 6 clientes ao mesmo tempo, né? Um do ramo calçadista, o outro, sei lá, falando sobre um hospital, o outro já sabe? Então, assim, têxtil, então a gente tá numa gama muito grande dentro da agência. E aí,
o que os gestores dentro da empresa sentem falta é dessa profundidade, de poder trocar informação, e não só a informação sobre ações de marketing que a gente possa fazer. Porque até essa semana eu brinquei com um colega também, falei, cara, o marketing ele é o mesmo para todas as empresas. Vai mudar o produto, vai mudar a forma de comunicar, os canais que você vai trabalhar, mas a teoria é a mesma, né? A gente tá falando de construção de marca, é a mesma lógica para todo mundo. É como você aplica isso no teu negócio. E aí, o que eu busco? Eu preciso de um parceiro que, cara, eu cheguei de manhã e falei assim, olha, eu tenho uma super ideia aqui. Será que vai funcionar? Eu não quero que fale só sobre a metodologia, o design. A gente vai fazer um anúncio assim, assim, assado, vai subir nas plataformas. Não, mas qual que é a mensagem que a gente vai passar? Ele tem que estar nivelado comigo dentro do meu negócio. Então, acho que... E aí entra uma realidade de... Eu prefiro ter o meu designer, que ele vai entender sobre produtos financeiros, que é com que eu trabalho hoje. E ele vai entender sobre aquilo, ele vai estar no mesmo patamar que eu, e se eu escrever uma frase errada e falar pra ele, vamos fazer um conteúdo sobre isso, ele já vai me dizer, Cal, acho que não vai funcionar, o nosso público não funciona assim. Entende? Então, esse movimento, ele tá acontecendo. Eu não digo que a agência é um modelo ruim, mas vai ter que se movimentar pra ser mais estratégico, pra trabalhar melhor. Não é um pacote de post, né? Eu acho que muita agência ainda trabalha vendendo 12 conteúdos mensais. Não dá. Como ela participa da construção junto comigo, sabe? Como ela entende do meu mercado. É personalizado, né? Exato. Então, eu acho que a agência vai continuar de uma maneira diferente, mas colocada mais como um parceiro estratégico que realmente traga valor, né? Ou que se especialize. Eu sou especialista em comunicação digital, tal. ABM, embalde marketing. Sou focado nisso. Nichar. E aí, quando não tenho meu know-how interno, eu consigo trazer uma agência para me explicar como faz, né? Isso. E até recentemente conversei com um fornecedor. Ele veio com a ideia de produção de conteúdo e ele falou assim para mim, olha, as marcas com que eu trabalho, e aí de novo a confiança, né, a transparência, as marcas com que eu trabalho, a gente fica geralmente 1 ano com elas, eu ensino o que elas têm que fazer e depois elas contratam interno. Esse foi o pitch dele. Tu não vai precisar ficar comigo pro resto da vida. Mas eu vou te ensinar como faz essa produção de conteúdo aqui, X. E depois eu te mostro quantas pessoas precisam, eu te mostro quais habilidades essas pessoas têm que ter e você produz interno. Então, assim, esse já foi o pitch de venda dele pra mim. E me interessou. Porque eu não tô interessada em ter um casamento com uma agência. Mas eu quero aquilo que ela pode me entregar, que é a especialidade dela, que hoje eu não tenho. Então, acho que é nesse caminho. Entendi. É legal, porque assim, a gente pode, quando acontece uma movimentação no mercado, a gente pode fazer, né, 2, 3 formas, vamos dizer. A primeira é não fazer nada, né? Esperar. Só esperar e continuar do jeito que você quiser. A segunda é lutar contra. E a terceira é você se movimentar junto, né? A gente também tem essa visão, né? E sempre que a gente chega num cliente, a gente não quer vender um pacote de vídeos ali, vamos fazer 5 vídeos por semana, 2 vídeos por semana, porque vai ficar caro pra ele. E a gente prefere, treinar às vezes as pessoas pra elas fazerem interno e, né? E é legal porque a gente realmente tá pensando nisso, né? Agora, no próximo mês, a gente vai estar fazendo a nossa... É uma imersão piloto, tá? Dentro de um cliente nosso, a gente vai estar dando uma imersão para esse time interno deles. Tem três pessoas que trabalham com produção de vídeo lá. E olha bem, a gente tá lá todo mês com eles, todo mês. Então e vai continuar tendo espaço. Né, tem vídeos que eles não fazem internamente. E tudo certo, né? Os vídeos mais produzidos e precisa de equipamento, porque é caro manter equipamento. Estudar, né? Investir nisso. Então, mas, cara, pros vídeos que ele precisa, pras coisas de dia a dia, e não só coisas de dia a dia, as coisas assim que às vezes passam nos próprios eventos que eles fazem, enfim, o time já tá legal, assim. E a gente poderia ir, e a gente trocava uma ideia, cara, vamos lutar contra essa galera que vai interno ou vamos ajudar eles, entende? Então, às vezes, as agências mudarem isso também pra, cara, vamos ser parceiro estratégico. Zaca, né? Mas é que assim, eu vejo que é medo, sabe? Eu vejo que eu sentia muito medo disso.
Uhum. Porque eu via, nossa, tá tão gostoso assim do jeito que a gente tá fazendo, né? Tamo ali, tá certo. A gente vai ter que se movimentar, porque a partir do momento que você começa a ensinar, 16 anos que a gente tem de experiência, você passar isso pra pessoa, você puxa ela pra vir ou igual você ou te passar. Eu sempre quero que melhor que a gente. E aí, negão? Vai ficar melhor que a gente daí? Quem que vai contratar? Aí que surgiu uma movimentação nossa de querer ficar melhor ainda para eu peguei isso muito pra mim nesses últimos anos, né? O cara chegou no meu conhecimento, cara, eu tenho umas cartas na manga aqui, ó, que não sabe, querido, entendeu? Calma que você tem ainda que aprender, mas eu vou ter que me movimentar também, porque o comodismo é muito gostoso, né? Pô, já cheguei, já conheci, agora eu quero ficar de boa. Mas e aí? Aí tem que ter essa movimentação também. Tu vai ensinar, vai ser legal, mas você tem que ter uma movimentação de você aprender mais pra você se puxar também, porque senão vai te passar e aí você vai perder mercado. Sim, e aí a gente entra também nessa questão de inteligência artificial, né? Sim. Eu acho que agora, eu jogando lenha na fogueira, né? Uhum. A produção audiovisual, ela tem que se movimentar com isso. É. Porque a gente tá vendo aí o Google VO3, a qualidade que eles estão entregando, claro, limitado. Mas tá entregando uma boa qualidade. E aí, como que a Zed também pode trabalhar melhor com a inteligência artificial? Né? Otimizar processo. Às vezes cara, aquele briefing lá que tá confuso, não consegue escrever. Uhum. Pô, pede ajuda, trabalha, usa junto, né? E ensina os outros. A gente tava falando, né, Zaca, de prompt. Uhum. Cara, construir um bom prompt pra te dar um resultado bom. Sim. E aí, trocar essa experiência de você chegar pro teu cliente e falar assim, ó, hoje eu utilizo inteligência artificial e eu domino essa aqui. Eu domino isso daqui. Com certeza é um diferencial, porque as pessoas... A gente tende a pensar que todo mundo já sabe as coisas. É verdade. A gente sempre acha assim, não, todo mundo já sabe. Cara, não sabe. Não sabe. E é por isso que tem tanto curso, tanta gente surgindo agora, trazendo conteúdo muito bom, que você para e pensa, cara, eu nunca pensei nisso antes. Uhum. Então a gente tem que partir do pressuposto que o óbvio precisa ser dito e que a gente às vezes tem um conhecimento que parece que todo mundo já sabe. Uhum. Mas na realidade, só você sabe e você tem esse sentimento, tem esse receio de passar. Sim. Então, pô, isso que vocês estão fazendo é muito legal. 16 anos de experiência, né? Quanto investimento já foi feito isso? Sim. E aí você tem a possibilidade de aproximar o teu cliente, porque tu tá entregando uma experiência, tu tá entregando muito mais do que um vídeo institucional lá que vai passar num evento. Não, tu tá entregando uma experiência real. Eu, com certeza, prefiro que me ensine, né, me mostre como fazer, eu funciono muito bem assim, não faz isso, faz aquilo, não, por que eu tô fazendo aquilo, por que eu tô fazendo desse jeito? E aí, quando você explica, eu te prefiro. Sim. Você vira a minha preferência, porque qualquer dúvida que eu tiver, pra quem que eu vou recorrer? Pra ti, né? Pra quem me ajudou. Sim. Então, eu sinto que esse é o caminho pra qualquer marca. E a gente tá falando do B2B, B2C, tá falando de conexão, né? Sim. A gente já tá indo pro final. Se deixasse... Ia não, longe, cara, tá? a gente fala demais, Eu cara. acho que a gente vai ter que fazer... Meu Deus, eu tava com um monte de coisa pra Parte falar. 2. Eu acho que nós vamos ter que fazer a parte 2, se a Cauane topar vir aí de novo, né? Vamos deixar um tempinho pra também dar saudade, né? Vamos deixar alguns espaço pros outros, episódios. Não, mas, cara, gostei da conversa. Alguns episódios, mas ela tem que voltar. E com certeza já vai estar logo em outra... com outras coisas, com mais conhecimento. A gente tem um quadro aqui, Cauane, pra finalizar, que a gente não deu o nome ainda. Você já deu, Zaca. O chat GPT deu, ele falou bate pronto. Você já deu o nome, mas você não quer aceitar. E aí... Olha, ele tá procurando um melhor e não tá fazendo o básico bem feito. Então vai ficar bate pronto, por enquanto. E assim, eu falo uma pergunta aqui, que a gente já tem escrito aqui, e você fala o que vem na tua cabeça, né? Já é um quadro bem conhecido, mas é legal. Isso é pra testar o que tá, né, na nossa cabeça aí. Vamos lá. Primeira coisa, uma marca que você admira no B2B. Ambev.
Ambev. Olha só. Legal. Ambev, cara. Uma ferramenta de marketing que você ama. Eu gosto muito de Excel. Boa! Eu gosto muito de Excel. Básico bem feito. Bem feito. Escreve, tira a ideia. Excelzinho bem feito. Mas vou trazer outra aí, o RD. O RD Station, marketing, legal. ferramenta Uhum, extremamente importante, muito completa. legal. Fácil, né? Um erro que virou aprendizado. Queria abraçar tudo sozinha. Uhum. Esse é o... Isso eu tenho também um pouco. Esse é uma coisa que eu tenho aprendido e é assunto de terapia. Olha só. Porque a gente sempre quer tentar fazer tudo sozinho. E no fim, delegar é importante. Entender a tua equipe também é importante. Trazer conhecimento. E às vezes faz pior. Às vezes tem um lá que tu faz bem melhor que você. Você Você fica tá lá, não, deixa que eu faço. E é verdade. Um livro tu já falou. Agora vamos lá. Um podcast que te inspira. Pra dar nome às coisas. Eu não conheço. Não conheço. Legal. Assuntos bem variados. Eu gosto YouTube ou é podcast? É no Spotify. Legal. Legal. Um lugar que te recarrega. Ai, meu sofá. Adoro. Eu gosto muito de sair, eu gosto muito de falar. Uhum. Mas eu acho que é o meu momento, assim. Cara, ficar com o meu cachorrinho, tomar um vinho, Olha só. Legal. assistir um bom filme. Coisa boa. Uma frase que você repete pra si mesma. Obsessão vence o talento. Legal. Pra finalizar, um lugar que você gostaria de voltar. Pro Rio de Janeiro. Boa. Pensei que ela ia falar podcast da Zed. Gravar um podcast da Zed no Rio de Janeiro. Caraca, no Cristo Redentor, hein? Caraca. Ó, eu topo. Olha que a gente veio louco das ideias. Verdade. Cauane, muito obrigado pelo teu tempo, juro mesmo, assim, a gente tá encerrando agora porque, né, o cronômetro já passou uma hora. Se deixasse, a gente ficaria aqui. Muito bom, assim, o conhecimento que você tem, tudo isso que você nos ajudou, né, a tua simpatia com a gente aqui, muito obrigado e a gente espera você de novo aqui, né? Muito obrigada, gente, obrigada pelo convite, tô muito feliz de ter feito isso pela primeira vez, é tão importante fazer tudo pela primeira vez, né? A primeira vez a gente nunca esquece. E aí, isso agregou muito pra mim. Espero poder voltar. Espero que o podcast cresça também muito, né? E a gente tenha tantos outros conhecimentos pra compartilhar também aqui. Com certeza. Então, pessoal, depois desse podcast muito rico, vários insights aí, vários cortes que vai sair também, a gente gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, também deixa o like. E se quiser compartilha esse podcast com outras pessoas, que pode agregar muito na vida delas. E também uma coisa muito interessante, tem os comentários aqui. A gente vai adorar conversar com vocês através do comentário. Pode deixar tua pergunta, se quiser fazer uma pergunta, um comentário para Cauane, pro Zaca, para mim, fique à vontade. Então, a gente deixa um tchau aqui e nos vemos no próximo podcast.